Boa noite, Dom. Meu nome é Leila. Cresci em um pequeno povoado de clima ameno, com vielas de terra e casas simples. A maior parte das moradias era erguida com materiais reaproveitados, e as cercas eram feitas de troncos amarrados com arame. Minhas lembranças de infância giram em torno da cozinha da minha mãe e do quintal onde meus 2 irmãos e eu corríamos ao fim do dia, quando não estávamos ajudando em tarefas como descascar legumes ou dar comida às galinhas. Tivemos poucos recursos financeiros enquanto eu crescia, mas minha mãe sempre dava um jeito de trazer para casa livros baratos, comprados em feiras de usados. Ela gostava de ler sobre quase tudo: histórias de aventuras, pequenos romances, até volumes que traziam receitas e simpatias populares. Diziam que a avó dela foi parteira e benzedeira em outro estado, mas eu mesma não a conheci. O gosto pelos livros acabou passando para mim. Eu lia o que aparecia pela frente: histórias infantis, revistas em quadrinhos, panfletos de propaganda, qualquer coisa que tivesse palavras. Quando eu tinha cerca de 13 anos, minha melhor amiga, Márcia, encontrou um caderno velho no porão da casa do avô. Ela apareceu um dia na minha porta, eufórica, segurando aquele objeto coberto de poeira. O encadernado tinha uma capa de papel grosso, cheia de marcas escuras, e trazia símbolos que não faziam sentido para nós. Decidimos folhear juntas, meio curiosas, meio assustadas. As páginas falavam de ritos de proteção, orações confusas e referências a entidades das quais nunca tínhamos ouvido falar. Apesar do receio, eu fiquei fascinada. Anotei algumas passagens que falavam de rezas fortes ou fórmulas para afastar energias ruins. Não porque eu quisesse praticá-las na época, mas por pura curiosidade. Minha adolescência se desenrolou com esse tempero de curiosidade, misturada a um pé na realidade. Eu ajudava em casa, ia à escola, lia meus livros e mantinha guardadas aquelas poucas anotações sobre magia. Não era algo que eu comentasse com qualquer um, pois muita gente ao meu redor torcia o nariz para esse assunto. Passados alguns anos, concluí o ensino médio no povoado e resolvi que queria experimentar a vida em outro lugar. Consegui um trabalho temporário numa mercearia local, juntei dinheiro por cerca de 2 anos e, por volta dos meus 22, decidi me mudar para uma cidade conhecida por sua atmosfera mística. Não vou entrar em detalhes sobre o lugar em si, pois cada um que mora ali já sabe da fama: curandeiros, pessoas que fazem orações especiais, algumas que prometem quebrar trabalhos de inveja. Cheguei carregando minha mala, alguns trocados e meus livros, incluindo meu velho caderno de anotações. Logo encontrei serviço em um restaurante, onde comecei como auxiliar de cozinha. O salário era apertado, mas me permitia pagar um quarto em uma pensão modesta. O ambiente do trabalho me agradava. Os colegas eram simpáticos e a rotina era puxada, porém honesta. Depois de alguns meses, consegui alugar uma pequena casa independente, com um quintal e 2 janelas que davam para a rua. Parecia o sonho de ter meu próprio espaço, ainda que fosse simples. A rua onde me instalei era tranquila. Os moradores falavam pouco, apenas se cumprimentavam ao passar. Na casa ao lado vivia um senhor idoso chamado Antônio, conhecido por sentar-se toda tarde numa cadeira de madeira para tomar chá. Ele era alto, magro e mantinha o cabelo bem cortado. Tinha um jeito pacato que me lembrava os tios mais velhos do meu povoado, sempre prontos para uma boa conversa. No início, nós trocávamos boa tarde e nada mais. Depois de algumas semanas, quando me viu chegar do trabalho com um saco de compras pesado, ele se ofereceu para ajudar. "Deixe que eu carrego isso para você." "Não, não precisa, eu consigo, obrigada." "Não se preocupe, menina, tenho tempo de sobra aqui fora." Aceitei e ele pegou as compras com facilidade. Ficamos alguns minutos falando do clima e das plantas do quintal. Ele comentou que já tinha trabalhado em diversos ofícios e conhecia bem a fama daquele lugar, onde muita gente procura ajuda espiritual. Foi a primeira de várias conversas amistosas que viriam a seguir. Nos meses seguintes, toda vez que eu passava em frente à casa dele, ele sorria e me perguntava algo sobre minha rotina no restaurante. Parecia genuinamente interessado em ajudar. Às vezes, eu chegava tarde, pois o movimento aumentava nas noites de sexta e sábado.
Antônio me via passar e dizia para tomar cuidado, porque algumas ruas ficavam desertas. Eu agradecia e entrava na minha casa, feliz por ter um vizinho educado. Um dia cheguei exausta do restaurante, já passava de 10 horas da noite. Antônio me chamou do portão, disse que havia preparado um caldo, sobrara bastante, e perguntou se eu aceitaria um prato. Meu estômago roncou na mesma hora, já que eu não tinha parado para jantar. Fui até a cozinha da casa dele, que surpreendentemente era organizada. Tinha um aroma de temperos e folhas que não identifiquei de imediato. Conversamos enquanto eu tomava o caldo. Ele explicou que havia morado em várias regiões e descobriu ali, naquela cidade, um lugar para ficar sem ser incomodado. Quando terminei de comer, Antônio mudou o tom. Falou que eu parecia ter uma energia diferente, algo que destacava meu perfil diante das outras pessoas. Não entendi bem, mas ele insistiu que eu considerasse buscar métodos de proteção. Disse também que poderia me ensinar algumas práticas, caso eu quisesse avançar profissionalmente ou me defender de qualquer coisa ruim. A princípio, achei que fosse só conversa solta. Agradeci, mas disse que não precisava de ajuda. A partir daí, notei que ele passou a me observar de um jeito quase fixo, sem piscar muito, como se estivesse interpretando cada gesto meu. Num fim de semana, ele me viu chegar cansada, com sacolas do mercado, e não se ofereceu para ajudar. Em vez disso, me encarou em silêncio. Senti um desconforto. Não consegui reagir além de um aceno rápido. Entrei em casa e fechei a porta. Nas noites seguintes, quando eu voltava do trabalho, ele estava parado no quintal ou sentado na cadeira, mas não me cumprimentava. Havia algo diferente em seu semblante, como rancor ou irritação. Alguns dias depois, comecei a ouvir barulhos na parede que dividia as duas casas. Eram estalos e batidas espaçadas. No início, achei que fosse uma porta mal fechada ou vento balançando algo. Mas aquilo persistia, principalmente de madrugada. Perguntei em voz alta se estava tudo bem, mas não ouvi resposta. A rotina ficou estranha. Saía cedo para o trabalho com a cabeça rodando. O serviço no restaurante exigia energia. Preparar ingredientes, servir, limpar, e eu voltava para casa arrasada, sem ânimo para questionar meu vizinho. Até que, numa noite de domingo, ao chegar, percebi Antônio encostado na cerca entre nossos quintais. Ele não dizia nada, apenas me acompanhava com os olhos até eu entrar. Fechei a porta e sentei no sofá, tentando me distrair com algum livro. Minutos depois, ouvi um som arrastado na parede. Parecia que empurravam móveis. Depois, silêncio. Tentei dormir, mas me peguei olhando para o teto por horas. Na noite seguinte, a mesma coisa. Passei a trancar portas e janelas, mas ainda ouvia ruídos no meio da madrugada, seguidos de um riso abafado que me deixava desnorteada. Lembrei que, anos antes, eu havia anotado no meu caderno alguns ritos de proteção, mais por curiosidade do que por crença. Decidi dar uma olhada. Achei um trecho que falava de acender vela branca, usar um punhado de sal grosso, rezar orações repetidas. Tentei aquilo, montando um pequeno círculo de sal na sala. Apaguei as luzes e recitei as frases em voz baixa. Nada aconteceu de imediato, mas a noite passou sem barulhos. Acreditei que talvez tivesse resolvido o problema. Contudo, na semana seguinte, voltei a ter pesadelos e uma sensação de tensão constante. Comecei a achar que havia alguém no quintal, pois quase todo dia encontrava vasos de plantas revirados ou rastros de terra próximos à porta dos fundos. Achei que fosse algum animal, mas não havia sinal de buracos ou fezes. Uma vez, cheguei a ver uma sombra humana do outro lado do muro. Não consegui distinguir se era mesmo ele, mas a postura era semelhante. Tive receio de sair para conferir. A essa altura, já era visível minha mudança de comportamento no restaurante. Errava pedidos. Minha chefe comentava que eu estava distraída. Cheguei a confidenciar para uma colega, Silvia, que tinha um vizinho esquisito, mas não entrei em detalhes. Silvia apenas perguntou se eu não considerava me mudar. Eu não tinha recursos para trocar de casa outra vez, e isso me deixava ainda mais vulnerável. Pensei em procurar a polícia, mas hesitei por não ter provas concretas
e por medo de eles não levarem a sério o que parecia algo sobrenatural misturado a invasões noturnas. Numa terça-feira, por volta da meia-noite, ouvi pancadas secas na minha janela. Levantei no susto e fui checar. Não vi ninguém. Fiquei com o coração disparado. Resolvi dar uma busca rápida no quintal. Abri a porta com cuidado e vasculhei com a lanterninha do celular, apenas para dar de cara com Antônio agachado ao lado das plantas. Ele me encarou como se eu fosse uma intrusa. Senti minhas pernas quase falharem. Em seguida, ele pulou a cerca em um movimento que parecia ágil demais para alguém da idade dele. Aquilo me chocou. Por um instante pensei que não fosse normal para um senhor tão magro e idoso. Bati a porta, colocando o ferrolho. Tentei dormir, mas a madrugada foi terrível. Já no dia seguinte, não sabia se chamava a polícia por invasão de domicílio, pois até então eu não fora agredida diretamente e não tinha registrado nenhuma prova. No dia posterior, voltei a encontrar terra espalhada no corredor da casa. Passei a ter insônia. Quando exausta cochilava, sonhava com uma figura masculina que me observava ao pé da cama. Acordava atordoada, sem saber o que era sonho ou realidade. Lembrava dos ruídos noturnos, daquela insistência de Antônio em falar de minha energia. Decidi procurar uma benzedeira local, Dona Felícia, que atendia em uma casa simples no fim da rua principal. Expliquei sem detalhes que eu estava com a sensação de estar sob alguma influência ruim. Ela me acolheu e disse que às vezes as pessoas que trabalham com práticas desconhecidas podem criar uma ligação indesejada. Ela fez uma limpeza em mim, rezando baixinho e usando folhas e água benta. Disse que eu realmente carregava uma vibração pesada, mas que só isso talvez não resolvesse tudo. Comprei dela um pequeno amuleto para colocar na porta de casa. Pensei em voltar lá para contar sobre as invasões, mas fiquei receosa de ter de pagar por mais sessões, além de sentir vergonha de toda aquela situação. Nessa noite, quando cheguei, vi Antônio sentado de novo na mesma cadeira. Ele levantou a cabeça e me seguiu com o olhar, porém não falou nada. Entrei, acendi todas as luzes, coloquei o amuleto na maçaneta e tentei comer alguma coisa. No meio da madrugada, despertei com batidas na porta do fundo. Como eu tinha colocado uma estante para bloquear a passagem, não conseguiram abri-la. Mas o barulho continuou por alguns segundos. Depois cessou. Passei o resto da noite em claro. No fim de semana, ao chegar do trabalho perto de 11 horas da noite, encontrei o portão destrancado e algumas pegadas de barro junto à minha entrada. Limpei tudo, indignada, mas também com medo. Lembrei então de um ritual que eu havia anotado anos atrás, algo sobre devolução de más intenções. A ideia era reverter qualquer ataque para sua origem. Sempre pensei que fosse exagero, mas já não sabia o que fazer. Recolhi o material: velas, sal, algumas ervas secas que Dona Felícia havia me dado. Esperei dar meia-noite, fechei cortinas e janelas, apaguei as lâmpadas e me sentei na sala com tudo pronto. Rezei baixinho, pedindo apenas que me deixassem em paz. Liguei mentalmente cada ingrediente ao que eu sentia vindo daquele vizinho. Foi uma experiência estranha, uma mistura de fé e pavor. Senti um mal-estar, como se estivesse fazendo algo arriscado. Lá fora parei de ouvir qualquer ruído. Quando terminei, as velas ainda queimavam e eu fiquei imóvel até a chama se apagar. Depois, esgotei minhas forças e dormi no sofá. Nas noites seguintes, notei que Antônio sumira do quintal. Fiquei curiosa para saber se ele estava em casa. Porém, uma vizinha comentou que ele havia sido internado. Alguns diziam que ele já apresentava uma saúde frágil e era visto por médicos de vez em quando, o que poderia ter se agravado de repente. Tive uma mistura de pena e alívio. Não sabia se o ritual tivera algo a ver com isso ou se era apenas coincidência. Ainda assim, dormi melhor por uns dias. No entanto, a situação ganhou um desfecho mais sombrio. Cerca de uma semana depois, avisaram na rua que o idoso havia falecido no hospital. Outras pessoas acrescentaram que encontraram objetos estranhos na casa dele. Cadernos com símbolos, frascos com líquidos antigos. Alguns acharam até fotografias de pessoas desconhecidas. Não me envolvi na conversa.
Ouvi calada, lembrando de cada vez em que ele me parou para falar de minha energia, cada vez em que se postou no meu quintal à noite. Demorei a digerir o que aconteceu. Sentia remorso por, de algum modo, ter feito algo que pudesse ter acelerado o problema de saúde dele. Ao menos era o que passava pela minha cabeça. Por outro lado, eu não via outra saída para aquela perseguição silenciosa que me tirava o sono e ameaçava minha sanidade. Com o passar do tempo, voltei a ter dias e noites mais tranquilos. Fui aos poucos me ocupando de resolver os estragos no quintal, troquei o cadeado do portão, consertei as janelas que estavam com as trancas frouxas. Continuei trabalhando no restaurante. Minhas colegas notaram que eu estava mais aliviada, embora ainda meio calada. Eu não quis me estender na história. Falei apenas que meu vizinho havia tido problemas. Em uma ou outra madrugada, ainda me vinham lembranças daqueles ruídos na parede e das pegadas de terra. Alguns boatos surgiram de que, antes de falecer, ele teria alertado a equipe do hospital sobre uma pessoa que não o deixava em paz. Não fiquei sabendo de detalhes. Parecia que todos ao redor preferiam esquecer o assunto. Os meses se passaram e a casa dele foi fechada com correntes. Algumas pessoas entraram para retirar os móveis e vender ou doar, não sei ao certo. De vez em quando, um cachorro atravessa a rua e late parado em frente ao portão vazio. Mas não há mais cadeiras na varanda nem sinal de chá. Eu ainda guardo meu caderno de anotações de magia no fundo de um armário. Jamais pretendo usá-lo para nada parecido, mas não tenho coragem de jogar fora. Guardo como lembrança de que, às vezes, quando ninguém pode nos ajudar, acabamos recorrendo a soluções que nunca imaginaríamos. O restaurante segue firme. Estou juntando dinheiro para talvez, no futuro, me mudar para um lugar maior. Ainda penso no que aconteceu e não tenho certeza se tudo foi coincidência ou se havia uma força desconhecida ali. O que importa é que minha vida voltou ao normal. As pessoas comentam que ando mais séria, mas me sinto mais segura. À noite, quando deito para dormir, já não escuto mais barulhos no quintal. E se algum dia surgir um novo vizinho por ali, desejo que só traga o tipo de convivência simples que todo mundo merece. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Murilo. Nasci e cresci numa pequena comunidade rural, onde minha família tinha um pomar e um armazém de insumos agrícolas. Aos poucos, fomos crescendo, mas nunca quisemos sair dali. Meu pai, Renato, era o tipo de pessoa que acreditava que as raízes de uma família eram tão importantes quanto a própria terra que se cultivava. Já minha mãe, Marta, costumava dizer que o mais importante era manter o coração leve, independentemente de onde estivéssemos. Ela partiu há cerca de 2 anos, depois de enfrentar uma doença prolongada. Isso deixou um vazio que meu pai nunca conseguiu preencher de verdade. No primeiro ano após a morte dela, meu pai ainda tentava manter as rotinas. Ele cuidava do pomar bem cedo, como sempre fez, e depois ia ao armazém. Era como se estivesse se agarrando à memória dela por meio do trabalho. Mas com o tempo ele começou a desanimar. Passava muitas horas no escritório do armazém, de portas fechadas, olhando papéis sem realmente ler nada. Eu fazia o possível para dar conta da parte administrativa. Havia decidido cursar administração à distância, conciliando com o manejo das frutas para a venda semanal. Assim, tentava aliviar as tarefas dele e também fugir um pouco do luto que pairava na casa. Quando a colheita daquele ano começou, precisei contratar gente nova para o armazém. Entrevistar candidatos nunca foi meu forte, mas percebi que não tinha escolha. Meu pai estava totalmente sem disposição, tanto para gerenciar funcionários, quanto para organizar as vendas. Foi nesse período que Tainá apareceu. Ela veio num dia comum, quase no final da tarde. Disse que tinha experiência em contabilidade
e que sabia trabalhar em estoque. Falou com uma convicção impressionante, apontando detalhes que só alguém atento notaria. Achei curiosa a maneira como ela olhava em volta, como se já conhecesse o lugar melhor do que eu. Lembro que fiquei com uma pontada de receio, mas não dei muita importância na hora. Precisávamos de alguém que entendesse de finanças, e ela parecia cumprir esse requisito. Olha, fico feliz de poder trabalhar num lugar assim, perto da natureza. Meu último emprego foi numa empresa na capital, mas não me adaptei à correria de lá. Meu pai só observava a conversa sem falar muito. Fui sincero e expliquei que a função ia além de finanças, pois também precisávamos de alguém que recebesse mercadorias, orientasse os motoristas de entrega e organizasse o fluxo do estoque. Tainá sorriu e disse que não tinha problema, que poderia lidar com tudo isso. No fundo, vi um certo brilho no olhar dela, como se já estivesse planejando muito mais do que eu podia imaginar. Acabamos contratando Tainá. No começo, sua atuação foi impecável. Ela organizou planilhas de custos, negociou prazos melhores com alguns fornecedores e até cuidou de renovar alguns registros antigos do armazém. De certa forma, me senti grato por ter alguém ajudando. Porém, notei que meu pai ficou extremamente próximo dela. Várias vezes, ao chegar no armazém, eu os encontrava numa conversa mais íntima do que a situação pedia. Tainá falava baixo, gesticulava devagar e meu pai prestava atenção a cada palavra, como se estivesse hipnotizado. Com o passar dos meses, percebi que meu pai começava a aceitar tudo o que ela sugeria, sem ao menos me consultar. Certa vez, notei que ela havia mexido na papelada das escrituras do pomar. Havia documentos de transferência e procurações em branco. Quando questionei meu pai, ele apenas balançou a cabeça e disse que era uma forma de facilitar negociações futuras. Aquilo me preocupou, pois nunca tinha ouvido falar em vender nem parte do pomar. Pai, por que exatamente a gente precisa de uma procuração? Ele demorou para responder, como se estivesse à procura de uma justificativa. Por fim, disse que não tinha certeza, mas que Tainá havia comentado que seria útil caso quiséssemos expandir o armazém. Senti algo estranho. Desde quando a gente fazia plano de expansão sem sentar para discutir em família? Ao mesmo tempo, meu pai passou a se sentir indisposto com frequência. Ele reclamava de dores no corpo, fadiga persistente e chegava a apagar no sofá do escritório do nada. Embora fosse um homem saudável até então, ele começou a emagrecer sem motivo claro. Tainá aparecia na casa todo dia, com sopas e chás. Dizia que eram receitas tradicionais que ajudavam a fortalecer. Quando eu tentava convencer meu pai a ir ao médico, ela aparecia sorrindo e dizia que o doutor só passaria remédios cheios de químicas, que não resolveriam nada. Você não confia em mim, Murilo? Não é questão de confiança, só acho que ele precisa de um diagnóstico profissional. Eu juro que não é nada grave. Você vai ver como ele vai melhorar. Fiquei de mãos atadas porque meu pai mesmo não queria ir ao hospital. Ele dizia que tudo não passava de uma dorzinha passageira, um mal-estar emocional por conta das saudades da minha mãe. No entanto, passou a ficar cada vez mais distante. Algumas semanas se passaram nessa rotina de incômodos. Certa tarde, encontrei num canto do quintal um objeto peculiar. Era um embrulho feito com folhas secas, amarrado por um cordão marrom. Dentro havia algo que aparentava ser pequenos pedaços de tecido e cinzas, além de fios de cabelo que definitivamente não eram do meu pai. Fiquei assustado. Mostrei para ele, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que não sabia o que poderia ser. Alguns dias depois, descobri que Tainá havia levado vários papéis importantes do escritório. Quando perguntei, ela explicou que estava agilizando a documentação, mas não detalhou nada. Meu pai, sem demonstrar reação, apenas afirmou que confiava nela. Aquilo me deixava indignado, mas eu não sabia como agir sem gerar um conflito maior. A situação começou a desandar de verdade quando ele passou a ter sonhos perturbadores. Eu o ouvia de madrugada, soltando murmúrios incompreensíveis. Pela manhã, ele mal conseguia se lembrar de nada. Só sabia dizer que sonhara com uma mulher que lhe pedia algo, como se quisesse que ele cedesse a um pedido difícil de compreender.
Ele passou a acordar com febre leve, tremendo, mas se recusava a ir ao hospital. Tainá sempre estava por perto, dizendo que aqueles sintomas eram parte de um processo de purificação, que logo tudo melhoraria. Nesse meio tempo, tive a iniciativa de procurar Dona Eva, uma curandeira conhecida. Ela morava a poucos quilômetros dali. Conversamos sobre o comportamento do meu pai, sobre Tainá e as estranhas descobertas que eu vinha fazendo. Dona Eva me ouviu com atenção, mexendo um caldo de ervas num fogão a lenha. Após pensar um pouco, disse que já lidara com situações de manipulação que envolviam itens colocados na casa ou na comida para enfraquecer a pessoa e facilitar o controle. Ela me recomendou alguns raminhos de arruda e um pedaço de pano embebido em uma mistura de ervas. Pediu que eu colocasse aquilo atrás da cabeceira da cama do meu pai, sem que ele percebesse. Também me orientou a não falar sobre esse assunto abertamente, pois, se Tainá estivesse envolvida em algo mais sério, confrontá-la sem provas poderia ser perigoso. Segui o conselho de Dona Eva. À noite, prendi o pano no estrado da cama, tentando não fazer barulho. De manhã, notei que meu pai teve uma crise de tosse diferente, mas logo melhorou. Tainá, no entanto, mostrou-se desconfortável na cozinha. Parecia mais calada do que o habitual. Naquele mesmo dia, ela fez questão de preparar um suco estranho para o meu pai, insistindo para que eu também provasse. Agradeci, mas recusei de forma educada. Foi o suficiente para que ela me olhasse de um jeito que não sei descrever direito. Não foi uma ameaça explícita, mas tive a nítida sensação de que ela tinha percebido algo. Aos poucos, o clima na casa foi ficando pesado. Tainá praticamente se mudou para lá, dormindo num quartinho de hóspedes. Não tinha mais sentido eu questionar isso, pois meu pai confiava cegamente nela. Ao mesmo tempo, a saúde dele dava sinais de declínio. Certos dias, ele simplesmente não conseguia levantar da cama. Em outros momentos, alguns dias depois, aparentava estar um pouco melhor e conseguia ir até o escritório do armazém para assinar papéis, embora estivesse sempre muito cansado. Era como se houvesse curtos intervalos de melhora antes de ele voltar a definhar. Eu tentava me manter firme no armazém, pois não podia abandonar nossos clientes. Quando voltava para casa, encontrava Tainá na sala ou na cozinha, sempre com ares de dona do lugar. Ela passava horas no escritório particular do meu pai, com documentos e planilhas que antes eram minha responsabilidade. Quando eu a questionava, respondia de forma vaga, dizendo que fazia aquilo a pedido dele. Você sabe que seu pai não tem condições de cuidar dessas coisas agora. É melhor alguém de confiança resolver isso, certo? Em uma manhã de domingo, recebi um telefonema urgente de Rodrigo, um advogado que era amigo antigo da família. Ele me avisou sobre a movimentação suspeita de alguns papéis de terras e bens em nome do meu pai. Parecia que alguém estava abrindo processos para valorizar e logo depois vender parte do pomar. Eu não entendi como isso era possível sem a minha assinatura ou a do meu pai. Você viu o meu pai aí, Rodrigo? Sim, vi, mas ele só apareceu para assinar o que a mulher indicava. Não falava quase nada. Fiquei desconfiado e resolvi ligar. Fiquei transtornado. No entanto, Rodrigo mencionou também ter notado uma assinatura que não parecia a do meu pai em certa procuração. Suspeitou que Tainá tivesse a ajuda de alguém para autenticar documentos com assinatura falsificada em cartório. Aquilo me perturbou ainda mais. Nesse mesmo dia, decidi que iria exigir explicações. Confrontar Tainá na frente do meu pai só geraria discussão. Então, esperei um momento em que ela estivesse sozinha no escritório. Entrei e a vi mexendo num envelope pardo cheio de documentos oficiais. Onde você conseguiu isso? Ela deu um passo para trás e colocou o envelope sobre a mesa. Seu pai me autorizou a cuidar desses assuntos. Não me olhe como se eu fosse uma intrusa. Você é uma intrusa, Tainá. Não faz sentido mexer em escrituras de família. O que você quer? Vocês estão perdendo tempo. Se não reorganizarmos as coisas, os impostos e taxas vão acabar com o pomar. Eu só estou ajudando. Chegamos quase a discutir, mas Tainá rapidamente mudou de tom, alegando que estava tudo sob controle. Falou que meu pai já era um homem mais velho,
que precisava de alguém para coordenar as finanças, principalmente depois da morte da minha mãe. Quando saí do escritório, estava com um sentimento de raiva e impotência, pois nada do que eu dissesse mudava a situação. Na semana seguinte, meu pai teve uma crise severa e foi parar no pronto-socorro da cidade próxima. Demoramos quase 10 dias até convencê-lo a ir, pois ele sempre se esquivava. Tainá quis acompanhá-lo no carro, mas eu insisti em ir sozinho. Fui firme e disse que não precisávamos de tanta gente no hospital. Ela ficou calada, mas não me encarou de volta. Durante a consulta, os exames do meu pai não apontaram nenhum problema específico que explicasse tanta fraqueza. O médico disse que poderia ser um estado psicológico, agravado pela falta de vitaminas e estresse. Meu pai não queria se internar, então voltamos para casa. Assim que estacionamos, Tainá apareceu com um copo de um líquido escuro, dizendo que aquilo resolveria tudo. Chega dessas coisas, Tainá. Ele acabou de sair do hospital. Tem que tomar os remédios que o médico prescreveu. Remédios de farmácia sempre prejudicam outros órgãos, Murilo. Confie um pouco nos métodos naturais. Meu pai, mesmo cansado, deu um gole no líquido enquanto me olhava de um jeito confuso, como se não entendesse por que eu estava tão indignado. Mais tarde, ele cochilou de um modo tão profundo que eu fiquei assustado. Se a dosagem do que ela dava fosse forte demais, poderia até causar algo grave. Mas eu não tinha provas concretas de nada, então continuei tentando descobrir uma forma de agir. Encontrei-me novamente com Dona Eva. Levei um pouco do resto do líquido que Tainá preparara, guardado num frasco. Dona Eva analisou o cheiro e a cor, mas não soube identificar ao certo o que continha. Falou apenas que o gosto amargo, se fosse um chá comum, poderia ser de alguma erva que induz sonolência. Aconselhou-me a continuar me protegendo e, acima de tudo, reforçar a ideia de buscar ajuda legal, pois algo maior parecia estar em jogo. Eu sabia que a força de Tainá não estava só numa suposta bruxaria. Ela parecia ter experiência com fraudes e manipulação de documentos. Não sei se fazia parte de algum grupo ou culto específico, mas a forma meticulosa como agia me dava essa impressão. Apesar de não ver fenômenos impossíveis, toda a atmosfera em casa era estranhamente pesada. Houve vezes em que eu chegava a sentir uma compressão no peito sem motivo. Certo dia voltei do armazém mais cedo e vi Tainá no quintal, caminhando de um lado para outro como se verificasse algo no solo. Parecia plantar pequenos objetos em cantos específicos. Quando ela me viu, rapidamente escondeu o que estava nas mãos e entrou em casa. Fiquei sem saber como reagir. "O que você estava fazendo lá fora?" Ela sorriu. "Só recolhendo alguns galhos para preparar um chá, nada demais." Não insisti, mas fiquei alerta. Na noite seguinte, peguei uma lanterna e fui verificar o quintal. Vasculhei cuidadosamente até encontrar um frasco de vidro parcialmente enterrado, perto de uma touceira de capim. Dentro do vidro havia um papel enrolado com manchas avermelhadas e algo que parecia areia fina. Coloquei tudo numa sacola e joguei no porta-malas do meu carro. Pensei em levar a Dona Eva, mas preferi não incomodá-la de madrugada. No dia seguinte, acordei com meu pai se queixando de uma dor aguda no estômago. Fiquei ao lado dele, tentando ver se a dor passava, mas nada melhorava. Tainá alegou que faria um chá especial. Foi quando tomei coragem e disse que dali em diante, qualquer medicação seria passada por um médico ou por Dona Eva, mas não por ela. Ela me olhou em silêncio e saiu do quarto. Com a ajuda de Rodrigo, meu pai e eu conseguimos bloquear a possibilidade de venda do pomar, ao menos temporariamente. Ele descobriu que havia falsificações em andamento e fez a denúncia no cartório certo. Eu estava confiante de que aquilo impediria Tainá de continuar com seus planos, mas ela não recuou. Em vez disso, passou a me ignorar e a reforçar a influência sobre meu pai. Dizia para ele que eu estava querendo tomar todas as decisões sozinho, que não respeitava sua vontade e que minha mãe, se estivesse viva, aprovaria as ideias dela. Foi uma jogada cruel. Depois de tanta resistência, consegui levar meu pai para ficar alguns dias na casa de um primo nosso, a fim de fazê-lo descansar e ficar longe de Tainá. A crise dele estava piorando novamente.
e o médico recomendou que ele evitasse qualquer fonte de estresse. Surpreendentemente, Tainá aceitou a mudança sem brigar, dizendo que também precisava colocar algumas coisas em ordem. Fomos embora naquela tarde. Deixá-la sozinha na casa era arriscado, mas eu estava mais preocupado em proteger meu pai de uma recaída grave. Ao chegar na casa do meu primo, meu pai dormiu por mais de 12 horas seguidas, sem a rotina de poções e chás. Notei que ele acordou mais disposto no dia seguinte, embora ainda confuso. Enquanto isso, Tainá continuou na nossa casa, supostamente tomando conta de tudo. Essa decisão me perseguiria depois, pois deixá-la lá não foi nada inteligente em termos de segurança documental. Rodrigo me aconselhou a entrar com um pedido para que ela fosse obrigada a sair, alegando abuso de confiança. O processo levaria tempo, mas era um caminho. Numa tarde em que voltamos para pegar roupas e documentos, encontrei Tainá na cozinha, tentando abrir a gaveta trancada onde meu pai guardava algumas escrituras. Assim que me viu, disfarçou e fez menção de sair do cômodo. Pedi para conversar. Estamos fechando o cerco, você sabe disso, não sabe? Não faço a menor ideia do que você está falando. Já conseguimos impedir qualquer venda das nossas terras, e o resto é questão de tempo. Acho que você está se adiantando. Seu pai ainda confia em mim, e não há nada de ilegal no que estou fazendo. Respirei fundo e segurei a vontade de expulsá-la à força. Saí dali, liguei para Rodrigo e pedi para agilizar os papéis do processo. No dia seguinte, tive a confirmação de que a liminar sairia em breve. Fui imediatamente buscar apoio dos policiais locais para garantir que, quando a liminar fosse expedida, ela fosse retirada da propriedade sem resistência. Nesse meio tempo, a casa ficou repleta de sinais de que ela não estava disposta a recuar. Num fim de tarde, um vizinho viu alguém que parecia Tainá jogando um líquido no portão principal. De manhã, as folhagens ao redor estavam murchas, como se tivessem sido queimadas por um produto químico. Ninguém conseguia explicar aquilo. Em outra ocasião, o alarme da residência disparou de madrugada, sem que houvesse sinal de invasão. O sistema estava todo reconfigurado, como se alguém tivesse mexido para causar falhas. Finalmente, na semana seguinte, a liminar foi emitida. Consegui que 2 agentes acompanhassem Rodrigo e eu até o local. Quando chegamos, Tainá estava sentada na varanda, olhando para o nada. Um dos agentes leu o documento, e ela apenas se levantou calmamente, dizendo que juntaria suas coisas. Não protestou nem gritou, mas me lançou um olhar que me fez sentir um incômodo difícil de definir. Murmurou algo, baixo demais para que eu entendesse, e saiu em direção ao carro que a aguardava. Foi só então que soltei a respiração que segurava há alguns instantes. Nos dias seguintes, mergulhei numa verdadeira faxina na casa e no armazém. Encontrei pequenos feixes de ervas e objetos de aparência estranha embaixo de camas, atrás de portas, até dentro de vasos de plantas. Recolhi tudo em sacos plásticos. Fui mostrando para meu pai, que estava começando a ficar mais lúcido. Ele não lembrava de ter permitido nada daquilo. Chegou a ficar envergonhado e com uma expressão de culpa por ter confiado tanto em Tainá. Rodrigo conseguiu cancelar todas as transações suspeitas. Restou apenas uma longa papelada para reorganizar. Ainda assim, o estrago emocional já estava feito. Em casa, algumas paredes precisavam de pintura, pois havia manchas escuras onde antes estavam pendurados quadros e objetos dela. No pomar, algumas árvores pareciam mais secas, sem explicação aparente. Em um desses dias de limpeza, encontrei um pássaro morto perto de um dos frascos enterrados. Aparentemente havia engolido parte do conteúdo, o que me deixou ainda mais convicto de que algo estranho acontecia. Resolvi chamar Dona Eva para fazer uma limpeza espiritual. Ela veio e benzeu cada canto. Não houve nenhuma cena sobrenatural explícita, mas a sensação de leveza foi clara à medida que terminávamos. Meu pai se recuperou gradualmente. Passou a ficar mais tempo sentado na varanda, tomando sol. Voltou a me ajudar no armazém aos poucos, evitando esforços físicos exagerados. Era visível que estava chateado consigo mesmo, mas nunca o culpei. A morte da minha mãe o deixou muito vulnerável.
Qualquer pessoa que chegasse com um ar de competência e cuidado certamente seria bem recebida. Mesmo sem provas claras de algo paranormal, não consegui deixar de notar a sucessão de coincidências e ocorrências estranhas que chegaram junto com Tainá. Não havia como provar que ela fazia parte de algum grupo obscuro, mas seu padrão de comportamento e suas ações deixaram marcas que a simples razão não explica. Certo dia, ao limpar o quintal, achei um último frasco enterrado perto do muro. Em seu interior, havia um papel enrolado e uma planta seca. O papel tinha símbolos que não reconheci. Fiquei tentado a queimar tudo, mas tive receio de queimar também qualquer chance de esclarecimento. Levei para Dona Eva, que guardou sem falar muito. Talvez ela soubesse o que era, mas preferiu não me dizer. Passaram-se alguns meses e tudo parecia estar voltando ao normal. O pomar começou a dar frutos melhores, recuperados do período estranho que passamos. O armazém voltou a ter clientes fiéis e meu pai retomou parte da administração, embora me consultasse em tudo para não repetir o erro de antes. De vez em quando, recebíamos cartas anônimas com ameaças veladas, mas Rodrigo acompanhou todos os procedimentos legais, reforçando a segurança jurídica dos nossos bens. Em meio a toda essa reestruturação, às vezes eu lembrava de Tainá andando pela casa, abrindo gavetas, conversando com meu pai de forma tão tranquila, como se fosse da família. Pensava em quanta fragilidade existe quando a gente está de luto. Ficou claro para mim que pessoas mal intencionadas se aproveitam dessas brechas emocionais para atingir seus objetivos. Acho que aprendi uma lição valiosa sobre manter a atenção e confiar nos instintos. Talvez eu devesse ter investigado desde o primeiro sinal de alerta. Talvez pudesse ter sido mais assertivo, mas as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Apesar do desgaste, conseguimos manter nosso patrimônio e, mais importante, recuperei meu pai, que voltou a sorrir de verdade. Hoje evito falar muito sobre esse assunto. Acredito que revirar essas memórias pode atrair de novo um tipo de energia que ninguém precisa. Às vezes, quando fecho os olhos para tentar dormir, lembro de alguns olhares que Tainá me lançou. Não sei se ela realmente mexia com rituais sinistros ou se era tudo parte de um teatro bem executado para nos enganar. Seja como for, a vida seguiu em frente. E eu e meu pai reforçamos nossos laços. O armazém continua aberto e o pomar está mais produtivo do que nunca. Em noites de céu claro, ainda sinto uma pontada de tensão quando o vento balança as árvores, mas talvez isso seja só uma lembrança do que passamos. Não vejo isso como algo sobrenatural, e sim como a memória de um período em que tudo quase desabou, mas seguimos adiante. Se existe algo que aprendi, é que a maior proteção vem de não subestimar pequenos sinais e, acima de tudo, de valorizar quem sempre esteve ao nosso lado. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Matheus, tenho pouco mais de 30 anos e trabalho como analista numa empresa de médio porte. Sempre levei uma vida discreta. Moro com meus pais, aproveito finais de semana para descansar e, raramente, aceito convites para sair durante a semana. Até alguns meses atrás, eu nunca teria imaginado que algo tão estranho pudesse acontecer comigo. Vou contar aqui tudo o que vivi, na esperança de que sirva de alerta, ou, pelo menos, para aliviar um pouco o peso que carrego na mente. Quando recebi a proposta de participar de um projeto grande na empresa, minha rotina ficou mais puxada. Eu chegava cedo, saía tarde e quase não tinha tempo para mim. Mesmo assim, me sentia até empolgado pelo desafio. Um colega chamado Sérgio, que trabalhava no mesmo setor, propôs que fôssemos a um café que ficava não muito longe do escritório, para conversar sobre ideias que pudessem alavancar nossas metas. Não era bem um bar,
mas servia bebidas alcoólicas e, segundo ele, tinha um ambiente agradável para relaxar depois de um dia cheio. Cheguei ao lugar numa quarta-feira no final da tarde, cansado, mas disposto a tomar um chá ou algo que me ajudasse a espairecer. Mandei mensagem para Sérgio, avisando que já estava lá. Esperei alguns minutos. Ele respondeu que por um contratempo não poderia ir. Meu primeiro impulso foi voltar para casa, mas algo me fez ficar. Talvez eu quisesse aproveitar aquela hora de folga antes de encarar o trânsito pesado. Então, pedi uma bebida e fiquei observando as pessoas conversando nas mesas ao redor. A certa altura, notei uma mulher sentada sozinha no balcão. Parecia ter um ar tranquilo, mas seu rosto me chamou a atenção porque, ao contrário da maioria, ela não tinha nenhum celular por perto. Apenas olhava o movimento como se estivesse à espera de alguém. Eu olhei de relance e me concentrei novamente no meu copo. Alguns instantes depois, percebi que ela me encarava. Foi uma sensação curiosa, pois não era um olhar de reprovação nem algo exagerado. Era como se quisesse me convidar a aproximar. Não costumo ser do tipo que puxa conversa com desconhecidos, mas naquele dia me senti impelido a falar com ela. Levantei-me do meu lugar, tentando não parecer inseguro, e fui até o balcão. Cumprimentei-a com um sorriso breve. "Olá, tudo bem?" Perguntei meio sem jeito. Ela retribuiu, disse que se chamava Ivana e me perguntou se eu costumava frequentar aquele café. Respondi que não, que estava lá por acaso, devido a um amigo que acabara de cancelar o compromisso. Ela fez um comentário sobre as coisas serem imprevisíveis, o que achei meio enigmático, mas que combinava com o jeito calmo dela. Acabei pedindo outra bebida e me sentei ao seu lado. A conversa foi leve. Falamos de preferências musicais, de como aquela região costumava ser mais movimentada nos fins de semana e de como as pessoas tinham pouco tempo para respirar em meio à correria. Entretanto, um detalhe me incomodou. Mesmo sem que eu desse muitas informações, Ivana parecia saber que eu gostava de lugares mais tranquilos. Ela fez um comentário que me surpreendeu. "Você parece do tipo que prefere o sossego, não é? Achei que fosse só uma observação." Respondi algo genérico, confirmando que não sou fã de multidões. Quando me dei conta, já passava das 9 da noite. Precisava acordar cedo no dia seguinte. Despedi-me dela, mas, no instante em que fui dizer tchau, Ivana colocou a mão sobre a minha. "A gente ainda vai se encontrar outras vezes." Concordei com um riso meio sem graça, sem ter certeza se aquilo significava que trocamos uma espécie de promessa. Saí de lá achando tudo ligeiramente esquisito, mas também curioso. Eu não costumo abrir espaço para estranhos. Foi estranho ceder assim. No dia seguinte, fiquei pensando na conversa. Voltei ao trabalho, imerso nas minhas tarefas. Sérgio perguntou se o café tinha sido produtivo, e eu ri, contando que ele me deixou lá sozinho. Ele até brincou. "Então espero que tenha aproveitado para conhecer gente nova." Não mencionei Ivana naquele momento, pois achei que não faria diferença. Os dias passaram, eu não voltei ao café e não tinha forma de contato com Ivana. Afinal, não peguei telefone nem rede social. Porém, uns 10 dias depois, já tinha quase esquecido dela quando, numa manhã, a recepcionista ligou na minha mesa dizendo que uma moça estava me procurando. Desci achando que fosse alguma cliente ou conhecida de outro projeto. Quando cheguei ao saguão, lá estava Ivana. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber como reagir. "Oi, Matheus. Achei que seria uma boa te ver de novo." Perguntei num tom meio desconcertado, como ela sabia onde eu trabalhava. Respondeu que eu tinha mencionado algo sobre ser analista e que ela pesquisou o nome da empresa por conta própria. Não me lembrei de ter dado muitos detalhes, mas naquele momento não quis estender o assunto. Propus, para sair daquela tensão, que fôssemos tomar um café na padaria que ficava a uns quarteirões de distância. Assim, pelo menos, não ficaríamos ali no saguão chamando a atenção de todo mundo. Fomos andando e, durante a conversa, ela fez observações sobre mim que demonstravam que tinha alguma informação que eu não me recordava de ter contado. Por exemplo, mencionou meu gosto por livros de suspense e meu hábito de acordar cedo mesmo nos fins de semana. Cheguei a perguntar diretamente como ela sabia tanto.
Ela apenas deu um sorriso gentil. Às vezes você fala sem perceber. Aquilo me deixou desconfortável, mas procurei não transparecer. Ao final do café, ela me convidou para conhecer a casa dela em um sábado à tarde. No momento, pensei que poderia ser interessante e aceitei. Porém, depois que voltei ao trabalho, comecei a questionar se não estava cedendo rápido demais a alguém que eu mal conhecia. Tentei me convencer de que estava apenas aberto a algo diferente, já que minha rotina era tão monótona. No sábado combinado, Ivana apareceu em frente ao meu prédio no horário marcado, por volta das 2 da tarde. Fui surpreendido pela pontualidade, pois normalmente as pessoas atrasam. Ela estava séria, mas com um jeito tranquilo. Seguimos de carro até o local onde morava e reparei que a região era mais antiga, cheia de casas térreas e sobrados velhos, sem a agitação das áreas centrais. Ao chegarmos, notei que a fachada da casa era discreta, com um portão de ferro e algumas plantas em vaso. Por dentro, a casa de Ivana era limpa, mas tinha um ar diferente. Havia poucos móveis, quase nenhum objeto de decoração comum. Reparei em estantes cheias de livros e alguns adornos que não reconheci. Ela me ofereceu um suco, conversamos sobre trivialidades por um tempo. Em certo momento, senti um incômodo que não sabia definir. Talvez fosse a falta de mais iluminação natural, ou a forma como ela me olhava. Passamos algumas horas ali. Mesmo sem que nada explicitamente estranho acontecesse, saí de lá sentindo uma espécie de cansaço mental. Pensei que fosse só o acúmulo da semana de trabalho somado ao clima fechado daquele lugar. Dirigi até minha casa e tentei não pensar mais nisso. A partir dali, Ivana começou a ter uma presença constante na minha rotina. Mandava mensagens em horários aleatórios, aparecia sem aviso próximo ao meu trabalho, e se eu mencionasse algo que iria fazer, era provável que surgisse no meio do caminho. Um dia, cheguei em casa depois das 9 da noite e a encontrei parada na entrada do meu prédio, dizendo que só passara para dar um oi. Perguntei como ela sabia meu endereço e Ivana afirmou que eu tinha comentado algo sobre morar ali desde a infância. Novamente, alegou que eu mesmo tinha dado a ela todos os detalhes. Essas pequenas coincidências começaram a me incomodar. Não se tratava de uma perseguição explícita, mas sim de uma presença constante que extrapolava o limite de um relacionamento comum. Contei para minha mãe, que estranhou a história e me aconselhou a ter cuidado. Ela e meu pai já estavam percebendo que eu andava distraído e dormindo mal. Nas semanas seguintes, passei a notar outros sinais estranhos. Às vezes, durante a madrugada, eu acordava com a impressão de ter tido sonhos confusos, envolvendo Ivana, mas sem lembrar os detalhes. Também percebi minha energia se esgotando. Estava mais sonolento no trabalho, faltava motivação para as coisas. Ainda assim, não encontrava nenhuma prova concreta de que Ivana estivesse fazendo algo de errado. Foi quando ela me convidou novamente para ir à casa dela, numa noite de sexta-feira. Aceitei, tentando colocar na cabeça que só estava paranoico. Chegando lá, encontrei o ambiente mais escuro do que da última vez. Havia menos luzes acesas, um aroma de ervas queimadas e uma sensação de abafamento. Ela me serviu chá e começamos a conversar sobre assuntos que fugiam do cotidiano. Ivana perguntou das minhas metas de vida, de meus medos, de coisas da infância. Eu respondia sem pensar muito. A conversa fluía, mas eu me sentia cada vez mais cansado. Quando dei por mim, já era quase madrugada. Minha visão estava turva, meu corpo pesado. Ela sugeriu que eu ficasse por lá para não dirigir de volta assim. Por alguma razão, aceitei sem contestar. Acabei adormecendo no sofá da sala. No dia seguinte, acordei meio atordoado e Ivana me chamou até a cozinha para tomar um café. Estranhei o fato de que, mesmo sendo sábado, não senti nenhum alívio em poder descansar. Parecia que eu tinha passado a noite em claro. Depois disso, os encontros foram se tornando cada vez mais frequentes. Eu tentava negar alguns convites, mas Ivana aparecia de forma surpreendente e me convencia. Aos poucos, minha mãe percebeu que eu estava cada vez mais exausto e distante, mas não sabia como me ajudar.
Num fim de semana, resolvi sumir para tentar espairecer. Fui para a casa do meu primo Leonardo, que vivia em outra região. Contei a ele que estava sendo pressionado por uma pessoa insistente, mas não entrei em detalhes. Leonardo me levou para comer e me mostrou alguns lugares interessantes ali por perto. Passei 3 dias lá. Voltei numa segunda-feira, me sentindo ligeiramente melhor. Porém, logo na segunda noite após o retorno, Ivana apareceu na portaria do meu prédio, perguntando por mim ao porteiro. Mais tarde, descobri que ela tinha dito que era uma amiga de infância e que precisávamos conversar com urgência. Eu desci para falar com ela, irritado e sem paciência para essa insistência. A gente precisa conversar, Mateus. Tentei manter a calma e expus que não estava gostando do rumo das coisas. Ela me olhou de um jeito estranho. Depois sorriu. Você está cansado. Amanhã a gente se fala melhor. Virou as costas e foi embora. Aquele comportamento me deixou confuso. Eu queria que ela entendesse, mas não sabia lidar com aquela sensação de ser constantemente observado. E apesar de tudo, não era tão simples romper contato. Ela sempre aparecia de novo. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos que me deixavam com o coração acelerado ao despertar. Via Ivana em cenários que não conhecia direito, pronunciando coisas que eu não entendia. Acordava mais de uma vez durante a madrugada e depois custava a pegar no sono. Uma noite, ao abrir os olhos, achei ver uma sombra no canto do quarto, mas quando tentei focar a visão, não havia nada. Preferi ignorar, botando a culpa no estresse. Minha mãe chegou a me levar a um clínico para ver se eu estava anêmico ou algo assim. Os exames não apontaram qualquer problema físico e o médico sugeriu que poderia ser exaustão mental. Acontece que, mesmo tentando meditar e fazer exercícios de respiração, minha cabeça permanecia pesada, como se alguma coisa me drenasse. Tudo piorou quando comecei a notar pequenos bilhetes deixados na porta de casa, sem assinatura. Eram recados que apenas diziam: "Estou pensando em você" ou "Precisamos conversar". Certa vez encontrei um desses bilhetes embaixo do limpador de para-brisa do meu carro. Eu me perguntava se Ivana ficava rondando meu condomínio e me seguia para todo lado. Mas, se eu tentasse perguntar, ela despistava. Minha família ficou assustada de verdade quando, numa noite, me viu acordar gritando, dizendo que sentia alguém encostando em mim. Meu pai, que não acredita em coisas sobrenaturais, tentou me tranquilizar, argumentando que era só um pesadelo. Minha mãe, no entanto, ficou com o rosto preocupado e recomendou que eu procurasse alguma ajuda. Ela conhecia uma senhora chamada Dona Sônia, que trabalhava com orações e benzimentos e ajudava pessoas com problemas espirituais. Nunca dei muita importância a isso, mas, no meu estado, me agarrei a qualquer possibilidade. Fui até a casa de Dona Sônia num domingo pela manhã. O lugar era simples, com um quintal de chão batido e umas galinhas soltas. Ela me recebeu com um sorriso sereno. Expliquei, sem dar nomes, que eu suspeitava que uma mulher estivesse exercendo algum tipo de influência estranha sobre mim. Ela ouviu tudo em silêncio, só interrompendo para perguntar detalhes de como eu me sentia. Ao final, me pediu para sentar numa cadeira e começou a rezar em voz baixa, passando um ramo de folhas perto do meu rosto e das minhas costas. Terminado o benzimento, Dona Sônia comentou algo que me deixou preocupado. Parece que há uma corrente muito forte ligada a você. Alguém está te puxando para um caminho ruim. Ela me aconselhou a fazer algumas orações à noite, usar um objeto de proteção que ela me deu, uma espécie de amuleto rústico feito de pedra e corda, e retornar ali na semana seguinte para reforçar o benzimento. Paguei o valor que ela cobrou e fui embora, mas saí com um nó na garganta, pois não sabia se aquilo me traria algum alívio real. Ainda no mesmo domingo, cheguei em casa e me tranquei no quarto tentando relaxar. Minha mãe bateu à porta para saber se eu estava bem. Contei que a benzedeira disse ter sentido algo pesado em mim. Minha mãe me abraçou, disse que ficaria tudo bem. Confesso que chorei um pouco, aliviando aquela tensão acumulada. Porém, à noite tive mais um pesadelo, desta vez ainda mais assustador. Sonhei que estava na casa de Ivana, mas o lugar parecia maior, com corredores vazios e uma penumbra forte.
Eu a chamava pelo nome, mas só escutava uma voz distante. Acordei suando e vi que ainda eram cerca de 3 da manhã. Fiquei sem dormir direito até amanhecer. No dia seguinte, tentei levar a vida normalmente. Fui ao trabalho, adiantei tarefas e procurei não pensar em Ivana. Até conversei com um amigo que me chamou para ir ao cinema e aceitei, querendo me distrair. Mas à tarde recebi uma ligação na empresa. A recepcionista avisou que uma tal de Ivana estava insistindo em me ver. Pedi que ela dissesse que eu estava em reunião. Quando desci para ir embora, lá estava Ivana na rua de braços cruzados. "Por que você não atende?" Ela me olhou firme e pedi calma, explicando que nossa relação estava sufocante. Ela se manteve séria e disse: "Se você quiser se afastar, tudo bem, mas não pense que isso vai resolver." Aquilo soou quase como uma ameaça. Fiquei perturbado, sem saber como reagir. Ela foi embora de cabeça erguida, enquanto eu, nervoso, nem consegui dirigir direito até o cinema. Liguei para meu amigo e cancelei de última hora. Na noite seguinte, deixei o amuleto de Dona Sônia debaixo do travesseiro, rezando para afastar aquele desconforto. Não posso dizer que dormi bem, mas pelo menos não tive pesadelo. No dia que se seguiu, tentei ocupar minha mente. Quando voltei para casa, deparei com um envelope na porta do meu apartamento. Lá dentro havia um pano enrolado e dentro desse pano, algumas folhas secas amarradas com um fio de cor escura. Exalava um cheiro estranho, desagradável. Fiquei arrepiado. Não sabia quem deixara aquilo, mas suspeitava que fosse Ivana. Joguei fora imediatamente, mas o incômodo persistiu. Minha mãe me encorajou a falar novamente com Dona Sônia. Telefonei e contei sobre o objeto que encontrei. Ela recomendou que eu levasse qualquer item suspeito até lá, para ela queimar. Expliquei que já tinha jogado no lixo. Ela disse que, se acontecesse de aparecer algo parecido, eu deveria guardar e levar para ela examinar. Além disso, instruiu que eu fizesse uma limpeza no apartamento. Espalhar um pouco de água misturada com sal em cada cômodo, em seguida acender uma vela num pires e rezar. Fiz o que ela falou, me sentindo até meio ridículo por não ser uma pessoa muito ligada a rituais. Mas a situação chegara a um ponto de desespero. Nos dias seguintes, Ivana não deu sinal de vida. Nenhuma mensagem, nenhuma visita inesperada. Tive a impressão de que as coisas estavam finalmente se acalmando. Comecei a recuperar um pouco do ânimo. Voltei a rir e conversar com minha mãe sobre assuntos cotidianos, e até brinquei com meu pai, que me parecia aliviado em me ver mais tranquilo. Só que essa trégua durou pouco. Quase 2 semanas depois, ao chegar do trabalho, encontro uma pequena caixa no capacho da porta. Abri com cuidado e me deparei com um colar de pedras que não identifiquei, envolto num papel onde estava escrito com letras firmes: "Guarde com você." O papel não tinha nome, mas eu não tinha dúvidas de quem mandara. Joguei tudo no carro para levar até Dona Sônia. No caminho, uma sensação ruim tomou conta de mim, como se estivesse carregando um problema que não me pertencia. Dona Sônia examinou o colar e disse que aquilo certamente não era um presente inofensivo. Parecia um elo que a pessoa queria reforçar comigo. Ela colocou o objeto num recipiente com um líquido que tinha um cheiro forte de álcool e depois acendeu algo parecido com incenso. Me pediu para ficar em pé e rezou novamente, passando as mãos perto do meu corpo, sem encostar. Falou que era importante que eu não aceitasse mais nada que viesse de Ivana. Quando saí de lá, eu me sentia exaurido, mas um pouco mais confiante. Conversei com meus pais e nós trocamos a fechadura do apartamento. Também bloqueei o número de Ivana no celular. Durante quase uma semana, não tive nenhum problema. Foi um período de calmaria tão grande que cheguei a acreditar que minha vida estava voltando ao normal. Só que num domingo de manhã, quando meus pais saíram para resolver algo na rua e eu fiquei sozinho, escutei a campainha tocar. Olhei pelo olho mágico e reconheci Ivana, mesmo vendo apenas parte do rosto. Meu coração disparou. Não atendi. Fiquei imóvel, tentando não fazer barulho. Ela tocou a campainha mais algumas vezes. Depois de alguns minutos foi embora. Quando achei que tudo tinha terminado, a campainha soou de novo. Esperei mais um pouco.
Fui olhar novamente e não havia ninguém. Abri a porta com cuidado e encontrei um bilhete preso na parede, escrito numa caligrafia que lembrava a mesma do papel que veio com o colar. Eu sei que você está aí. Quando me chamar, eu volto. Fechei a porta depressa, me sentindo ainda mais pressionado. Assim que meus pais chegaram, viram meu estado e ficaram aflitos. Contei sobre a visita. Decidimos que no dia seguinte eu procuraria novamente Dona Sônia para uma espécie de intervenção mais forte. Também pensei em ir à delegacia, mas meu pai sugeriu que primeiro tentássemos entender se havia algo espiritual de fato. Se não melhorasse, iríamos registrar um boletim de ocorrência para ao menos ter algo documentado. No dia marcado, fui até a casa dela à noite. Dona Sônia disse que faria uma oração coletiva com outras pessoas. Me levou até um cômodo nos fundos, onde havia algumas cadeiras enfileiradas e um pequeno altar. Lá estavam outras 3 ou 4 pessoas, cada uma com uma história diferente. O objetivo era buscar proteção e libertação de vínculos negativos. Ficamos uns 20 minutos em silêncio, enquanto Dona Sônia falava baixo, orando e fumegando o ambiente com uma planta que exalava um cheiro herbal. Depois, cada pessoa foi atendida individualmente, incluindo eu. Dona Sônia me levou a um quarto menor, pediu que eu me ajoelhasse diante de um banco e estendesse as mãos. Rezou e disse que eu precisava cortar esse laço de uma vez por todas. Pediu que eu repetisse frases de rompimento, renúncia a qualquer poder ou influência que Ivana pudesse exercer. Falou quase num sussurro. Se você se manter firme e não abrir nenhuma brecha, essa pessoa vai se afastar. Concordei, disposto a fazer o que fosse necessário. Ela me deu um novo talismã, parecido com o anterior, mas um pouco maior, e orientou que eu o carregasse comigo todo dia, além de manter um copo de água perto da cama à noite, trocando toda manhã. Voltei para casa tarde, mas determinado a seguir as instruções. Minhas noites começaram a melhorar pouco a pouco. Ainda tinha sonhos estranhos, mas não tão aterrorizantes. No trabalho, voltei a ter alguma concentração. Contei a Sérgio, meu colega, de forma superficial, que estava enfrentando problemas pessoais. Ele não pareceu muito interessado, apenas disse que eu deveria relaxar. Porém, após uns 15 dias de relativa paz, recebi uma ligação anônima no telefone do escritório. Reconheci a voz de Ivana. Ela me perguntou sem rodeios por que eu estava evitando encontrá-la. Tentei manter a calma. Porque isso tudo passou dos limites. Preciso que você entenda que não quero mais contato. Ela soltou algo parecido com uma risada curta e desligou. Aquele dia foi tenso. Trabalhei nervoso. E quando cheguei em casa, minha mãe viu minha expressão e já imaginou que algo tinha acontecido. Jantamos e fui direto para o quarto. Por mais alguns dias, nada de novo aconteceu. Ao mesmo tempo em que me tranquilizava, eu ficava com receio de que Ivana estivesse preparando alguma surpresa. Então, num fim de tarde, estava saindo do prédio do trabalho quando a vi encostada em uma árvore do outro lado da rua. Ela não sorriu, nem caminhou até mim, apenas me observou. Tremi por dentro, mas atravessei a rua tentando me mostrar firme. Por favor, não faça isso comigo. Ela deu de ombros e me olhou com uma expressão de quem não se importa. A atmosfera ficou pesada, então eu me afastei. Quando olhei para trás, ela já tinha sumido em meio às pessoas que circulavam na calçada. Cheguei em casa abalado. Minha mãe percebeu que eu estava pálido. Contei o ocorrido. Ela insistiu que eu ligasse para Dona Sônia. Fiz a chamada naquele mesmo instante. Dona Sônia me orientou a reforçar as orações, não dialogar mais com Ivana e evitar qualquer contato visual prolongado, pois, segundo ela, isso facilitava a reconexão. Minha cabeça se enchia de dúvidas, mas eu não tinha muitas opções. Poucos dias depois, algo aconteceu que me deixou muito assustado. Abri minha caixa de correio no início da manhã, antes de ir trabalhar, e encontrei um papel com os símbolos desenhados, junto com um chumaço de cabelo que não era meu. Senti uma repulsa imediata. Guardei numa sacola e levei direto para Dona Sônia antes de ir à empresa. Ela examinou, disse que era claramente um tipo de feitiço de ligação e que, muito provavelmente, Ivana não aceitaria perder o controle. Fizemos mais uma rodada de orações
e ela queimou aquele material num recipiente de metal, jogando sal depois. Falou novamente que eu tinha que ser firme e não ceder a medo ou raiva. Quando cheguei ao escritório naquele dia, eu parecia um zumbi de tão esgotado. Precisava encontrar um jeito de superar aquilo. Resolvi tirar uns dias de folga para não surtar. Falei com meu chefe, que me concedeu uma semana. Viajei para a casa do meu primo Leonardo outra vez, sem avisar praticamente ninguém, nem postar nada em redes sociais. Passei uns dias lendo, jogando conversa fora com ele e tentando esquecer. Foi reconfortante. Não tive pesadelos tão fortes, não recebi ligações estranhas. Ficamos até conversando sobre assuntos banais, e ele me levou a lugares diferentes para distrair a cabeça. Quando retornei, minha mãe contou que Ivana não aparecera ali naqueles dias. Mesmo assim, continuei com a rotina de orações e o amuleto que Dona Sônia tinha me dado. As semanas foram passando, e a situação parecia mais tranquila a cada dia. Passei a dormir melhor, a me alimentar direito, e até ri genuinamente de piadas com meu pai. Depois de cerca de 5 meses desde o primeiro encontro no café, concluí que talvez o feitiço ou influência que Ivana exercia estivesse se rompendo de vez. Eu não sentia mais aquela exaustão contínua. Meus sonhos já não envolviam aquele clima tenso. Conversei mais algumas vezes com Dona Sônia, que me disse para não baixar a guarda, mas que acreditava num alívio gradual. Ela me instruiu a manter o mesmo ritual de proteção por pelo menos 40 dias, acendendo uma pequena vela e trocando a água ao lado da cama. Fui seguindo à risca. A cada semana tudo parecia mais normal. Não vi mais Ivana na rua, nem recebi recados, chamadas ou objetos estranhos. Meu pai, que antes não levava isso muito a sério, ficou feliz de ver que eu estava voltando a ser quem eu era. Minha mãe me abraçava constantemente, dizendo que se preocupou comigo como nunca. Até Sérgio, no trabalho, comentou que minha afeição estava mais viva. Passaram-se mais alguns meses desde então, e Ivana nunca mais apareceu. Não sei se ela se cansou ou se a ação da benzedeira foi realmente eficaz. Prefiro não saber. Guardo ainda o amuleto na gaveta de cabeceira, mais como precaução do que por medo. Aprendi a não subestimar a capacidade das pessoas de se aproximarem e invadirem nosso espaço de formas que não conseguimos explicar. Nunca descobri ao certo como Ivana passou a conhecer meus horários, meus gostos e até meu endereço. Talvez eu tenha falado mesmo sem notar, como ela tanto dizia. Ou, quem sabe, foi tudo parte de um plano detalhado que só ela saberia explicar. Apesar do tempo decorrido, não deixei de carregar uma dúvida. Será que realmente houve algo sobrenatural? Às vezes, penso que pode ter sido uma forma de obsessão comum, de alguém que soube manipular minhas fraquezas. Outras vezes, sinto que havia algo mais profundo e sutil, uma energia estranha que me absorvia e não me deixava pensar por mim mesmo. De qualquer forma, segui os conselhos de Dona Sônia, busquei proteção, rompi laços e não permiti mais aproximação. Desde então, vivo em paz. E essa paz, embora frágil, é o que me faz acreditar que tudo aquilo ficou no passado. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.